Bom dia, buongiorno, buenos dias. Edição da Cor do Dinheiro do dia 5 de agosto do ano da graça de 2021 e hoje diretamente da minha cozinha. Como sabe, eu gosto muito da cozinha e até trabalho muito tempo na cozinha. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só fazer aqui alguns alertas. Hum, eu recebi nos últimos dias mails de alguns espectadores com sugestões. Aliás, é uma coisa que recebo com frequência. O que é interessante é que algumas dessas sugestões dizem respeito a temas de relevância da vida nacional. Uma delas, que é um assunto que eu tinha ficado a tratar ontem, que é o facto do Supremo Tribunal de Justiça ter recusado que os juízes tenham de fazer as mesmas declarações que os políticos em termos da sua vida financeira e patrimonial. O assunto é muito delicado, como se pode imaginar, porque nós temos, por um lado, a divisão de poderes, não é? Mas a verdade é que quem legislou sobre isto até nem foi a Assembleia da República, foi o Conselho Superior de Magistratura. Portanto, essa questão não se coloca. Em segundo lugar, porque os juízes são, pela lei, considerados irresponsáveis. E isso significa que as decisões que tomam nunca podem ser questionados. Os juízes podem ser questionados e são primeiro julgados pelo Conselho Superior de Magistratura em função de atos criminais que possam ter cometido. Portanto, a matéria é muito sensível. E porque a matéria é muito sensível, eu já estive a ler alguma coisa sobre isto, ainda não tenho uma opinião final porque não consegui ainda ouvir tudo. E, portanto, este que é um dos assuntos que eu recebi mails com mais frequência. Quero pedir desculpa, não estou em condições ainda de falar sobre o assunto. Prometo que até amanhã seguramente tocarei nesta matéria. O segundo área onde recebi e-mails foi da Dielmar. E de espectadores normais, que não têm nada a ver com a empresa, e de próprios espectadores ligados à empresa. E de tudo aquilo que li, eu sei mais da Dielmar do que se pensa, do que algumas pessoas pensam. E nem vou revelar aqui porquê, mas só confirma uma coisa. Um problema de gestão. E um problema grave de gestão. De que, se for preciso, continuaremos a falar nos próximos dias. Portanto, ficam estes dois alertas. Há outras questões, mas são questões menores, já consegui responder às pessoas. Bom, mas antes de irmos ao programa de hoje, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que, quando você for ao site fazer compras, na saída, no checkout, no cupom promocional, escreve lá Camilo e tem um desconto de 10% automaticamente. Algumas pessoas têm-me perguntado porque é que esta semana não divulguei aqui as promoções. Na semana passada houve uma Fan Week, mas não perto pela demora, porque dentro de dias já vamos ter uma série de promoções por aí fora. Uma das coisas que alguns espectadores perguntaram foi se isto que aqui está, aqui uma mochila com uma placa solar, não vai para as promoções. Vai. Portanto, a Marta Cabral, que é a minha gestora na Prozis, eu já falei com ela, isto vai para uma das próximas promoções das próximas semanas. Bem, feito este alerta, vamos lá, há gente muito atenta, de facto. Vamos lá ao programa de hoje. E vamos começar pelo período de ordem do dia, para começar por Pedro Pablo Pichardo. Como já sabe, Pichardo ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E o Pedro Pablo Pichardo é alvo de alguma polémica em Portugal, porque ele veio de Cuba aos 17 anos e depois de ter sido contratado pelo Benfica, e eu quero dar os parabéns ao Fernando Tavares, que é um dos melhores dirigentes, se não o mesmo melhor dirigente sempre das modalidades que o Benfica tem, um dos bons elementos da direção do Benfica. O Pedro Pichardo, em 5 meses ou 6 meses, conseguiu a naturalização e passou a competir para Portugal. Ora bem, isto parece que faz confusão na cabeça de muita gente. E não sei quantos, ele não deixou cá, e depois conseguiu, ao contrário de outros atletas, uma naturalização muito rápida e tal. E então? Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Se de hoje para amanhã, um estrangeiro qualquer milionário, fundador de uma startup de sucesso, chegar aqui e disser assim, eu quero ser português, você também depois começa a contestar. Eu sei que o Pichardo não é um bilionário. E então? A nossa terra, o nosso país, é aquele país onde nós escolhemos para viver. Ponto final, não vale a pena, nós não há direitos hereditários nesta brincadeira. Se a lei permitir, e se o processo for de acordo com a lei, não há nada a dizer. Bom, esta manhã
o Pichardo, das imagens que eu vi, uma das coisas que ele disse foi o único problema é o sotaque, porque o hino eu já o sei há muito tempo, com aquela pronúncia cubana. Pá, repara uma coisa, para mim não é problema. Eu, se pudesse dizer alguma coisa ao Pichardo, era assim: ó rapaz, não te preocupes com o sotaque não é um problema. Preocupa-te é com o coração e com a cabeça. Porque esse coração e a cabeça é que tem que estar em Portugal. O resto são tretas. E, sobretudo, às vezes, tretas de xenofobia. Mas, enfim, eu nem quero chegar aí. Bom, ponto seguinte. Hoje vou falar, no período de História do Dia, de Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República. Não é por causa de uma capa que eu já vi que Marcelo e Ritinha. Estas coisas fazem-me impressão, mas pronto. Cada um sabe o que as coisas que escolhe para fazer jornalismo. Bom, Marcelo enviou para o Tribunal Constitucional o diploma que dava mais poderes ao Ministério Público para fazer escutas. Pedir escutas à Polícia Judiciária. Eu vou-lhe jurar uma coisa. Eu estou muito atento à realidade nacional. Esta, desculpem, falha minha. Olha, só não bate no peito porque senão vai fazer barulho no microfone. Meia culpa. Eu não sabia disto. E fico de poucos cabelos que tenho em pé. Então, a gente, no meio deste maralhau de ilegalidades, de tretas, de coisas esquisitas sobre escutas e não sei quantos, a gente vai tirar ainda mais os juízes de um processo em que o Ministério Público pode ir buscar ou pode ouvir alguém em chamadas telefónicas. Pá, isto não lembra a ninguém. Bom, eu sei que há para aí uma grande fona com a preocupação do crime organizado e a droga e a lavagem de dinheiro, não sei das quantas, que leva as pessoas e até a classe política a ficar assustada com isto tudo. Mas que diabo? Então a solução para isto é dar mais poderes ao Ministério Público para escutar pessoas? Pá, não me parece. Portanto, palmas para o Sr. Presidente que pediu a fiscalização ao Tribunal Constitucional destas normas. Bom, estas são as palmas. Porque ontem Marcelo merece também um buu. E qual é o buu para o Marcelo? Condecorar a CGTP. No final de uma reunião do Sr. Presidente da República com os sindicatos, onde estava a CGTP, Marcelo decide entregar à Isabel Camarinha uma condecoração pelos 50 anos da CGTP. Who the fuck cares about CGTP? O que é que a CGTP fez de útil para o país para merecer uma condecoração aos 50 anos? Pá, a luta sindical, e então não fez mais do que o seu papel. Como a UGT faz e como outros sindicatos fazem. Alguns sindicatos não são sequer filiados em nenhuma das centrais sindicais. Agora diga-me uma coisa. Uma central sindical afeta um partido totalitário que não é democrático, que se chama PCP, ok? Uma central sindical que eu não vi até hoje uma única vez, entrar em acordo de concertação social com outra central sindical e com empresas, o que é que uma coisa destas merece para ser condecorada? Pá, isto é aquela tendência do Marcelo para querer dar-se bem com tudo e mais alguma coisa. Inclusive, tendo gestos destes que não engrandecem nada o seu mandato. Bom, portanto, esta segunda parte do Sr. Presidente da República merece um buu. Bem, último ponto do período de ordem do dia. A Ground Force foi declarada insolvente pelo Tribunal depois de um pedido da TAP. Bem, o Tribunal, pelo visto, tinha em seu poder elementos que permitiam declarar a empresa insolvente. Como você percebeu ontem, gerou-se logo aqui uma guerra política. Aliás, a Ground Force, a TAP e o Diabacato são o objeto de uma guerra política. A propósito da TAP, já foi ler a carta disponibilizada pela Comissão Europeia, da Comissária Europeia para Portugal? É que ainda daquilo tem mais alguns detalhes que eu não falei ontem. Bom, além do pormenor que conhecemos ontem, estava no público e eu depois não tinha analisado ainda, não quis referir, que o público dizia que a TAP vai ter apenas como acionista único até ao final do ano o Estado. Olha, parabéns ao PCP e ao Bloco de Esquerda que conseguiram isto. Agora,
há uma coisa que lhe vou dizer a si. É que, por favor, não se queixe dos impostos que vai pagar nos próximos anos. Porque aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda conseguiram que o PS fizesse, e a ala esquerda do PS, é uma garantia certinha de que você vai pagar mais impostos. E como vou explicar a seguir, a tirada do Sr. Ministro da Economia não se vai cumprir. Eu já lá vou. Mas voltando à Ground Force. A Ground Force é alvo, neste momento, de uma brutal luta política entre Alfredo Casemiro, da Paz ao Gal, acionista de 50%, e a TAP. Bom, a solução foi esta. Eu, sinceramente, já tinha dito aqui, na situação em que a empresa estava, era melhor declarar lá insolvente, e continuo a pensar isso. E eu espero, sinceramente, que resolvam isto de uma maneira muito simples. Fechem a empresa. Das duas, ou se vende aquela participação a um outro investidor, ou então fechem a empresa e deixem nascer outra ao pé. Porque a empresa que vai nascer, estejam descansados, os trabalhadores que às vezes vêm para aqui insultar-me, ok? Não estou nada preocupado com isso. E sobretudo não sejam totós, porque uma empresa que surgir vai contratar a malta que lá está. Menos aqueles que são malucos, não é? Porque há sempre malucos nas empresas. E, portanto, esses ficam de fora. Agora, não vale a pena. Porque o que a gente não pode querer é o contribuinte metido nestas guerras. Que é aquilo que o ministro Pedro Santos não se importa de fazer, como você sabe, por aquilo que viu com a TAP. Portanto, aguardemos pelas cenas dos próximos capítulos, sendo que eu não acredito que isto vá terminar muito bem. Mas, enfim. Agora vamos então aos assuntos principais de hoje e vamos começar com o setor do turismo. Ontem ficámos a saber, depois de uma intervenção do Sr. Ministro da Economia, num seminário organizado pela hotelaria, que, ouça bem o que eu vou dizer, ok? 63% do crédito a alojamentos turísticos está em moratória. Ouviu bem? De todo o crédito concedido pela banca ao setor do alojamento turístico, 63% está em moratória. Quer dizer o quê? Que as empresas não estão a pagar esses créditos. Como você sabe, quando você deixa de pagar, aquilo vai acumulando. Vai acumulando capital e juros. Portanto, quanto mais tempo você adiar, pior é. Uma parte disto já foi resolvida. Estes 63% eram mais. Já foi resolvida. Porque as pessoas, as empresas, decidiram voltar a pagar. Aquilo serviu para almofada durante os momentos mais difíceis que a pandemia provocou. Mas agora o problema está aqui. Os 63%, ouça bem, equivalem a 3.500 milhões de euros. Ok? Que estão em moratórias. Qual é a percentagem disto que a partir de setembro vai continuar em moratória? Nós não sabemos. A banca diz-nos em privado, eu não vou repetir aqui, porque não é seguro ainda, diz-nos em privado um valor que me deixa preocupado. Mas nós não sabemos. Bom, mas embora não saibamos, não podemos deixar de pensar. Que é isto. Para aquelas que não forem pagar, ok? Qual é a solução? O Ministro da Economia ontem deu uma solução. O Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira. E então ele diz assim, o plano do Governo chama-se Reativar o Turismo. Ele diz que o plano do Reativar prevê um investimento de mais de 6 mil milhões de euros das empresas no turismo. Espera aí, mas é investimento ou é injeção de capital? Porque o Ministro dizia antes que o Governo já entregou ao setor do turismo 1.400 milhões de euros, que é subsídio a fundo perdido. Ou seja, aquilo não tem volta. Diga-me, você não está preocupado? Eu estou. E estou mesmo muito preocupado. E estou muito preocupado porquê? Porque o Ministro diz assim, este plano, abrange a continuação do apoio à retoma progressiva e prevê a possibilidade, que você vai ver que vai se transformar rapidamente numa certeza, a possibilidade do Estado garantir 25% das dívidas que as empresas têm com as moratórias e os programas de capitalização. Isto deixa-me preocupado, porque eu tenho a certeza que uma boa parte disto não vai poder pagar o seu dinheiro. Ora bem, mas depois vai aparecer uma garantia do Estado de 25%. Em que é que essa garantia se vai traduzir? Nós não sabemos muito bem, mas deixa-me preocupado. Muito incomodado mesmo, porque quer dizer que se eles não pagarem, somos nós, contribuintes, que vamos pagar. Como no caso da Dialmar. Bem, ora, qual é o cenário que a gente tem pela frente? É este. Bom,
os 25% correspondem a quê? Quais são as soluções? Por exemplo, o fundo imobiliário, aquele que apoiou a própria Dielmar em 2017, poder comprar, por exemplo, instalações e depois faz um leaseback, ou seja, compra o património imobiliário e depois diz às empresas, agora eu alugo-vos. Bem, isto ajuda, porquê? Porque liberta um problema de tesouraria nas empresas. Melhora-lhes ali as continhas. Agora, isto é a solução para tudo, não é? Mas há muitas empresas que, mesmo que recorram a esse expediente, não vão ser viáveis. E aqui é que está o problema. Eu sei que a banca está a dizer, nós não estamos muito preocupados e não sei, pois não estão muito preocupados, nos últimos anos fizeram algumas previsões, mas a minha preocupação não é esta. A minha preocupação é nos bancos, onde isto tem um peso grande, o que é que pode suceder depois do ponto de vista de rastros de capital e que o BCE e a European Banking Authority venham obrigar a repor esses rastros de capital. E depois saber se os bancos têm capacidade para serem eles mesmos os acionistas a reporem aquilo ou se o contribuinte vai pagar a brincadeira. Pior do que isso é a banca não está preocupada porque o Estado vai lá meter uma garantia. O Estado não o contribuinte. Ora, essa é que é a minha preocupação, percebe? Que é o que o contribuinte depois, no final deste processo, venha a pagar esta brincadeira. Portanto, esta preocupação é a primeira coisa que me parece, que me apetece dizer depois da análise depois do anúncio do plano do Ministro da Economia. Bem, há uma certeza que eu tenho e lhe vou transmitir, que é assim, segure bem a sua carteira porque você pode mesmo ser chamado a pagar esta brincadeira. Bem, ainda sobre a situação que nós vivemos, o secretário-geral do GT, o Sr. Silva, Carlos Silva, ao sair de uma reunião com o Presidente da República, com aquele ar muito truculento que ele tem, que eu acho que inacreditável, como ao fim destes anos o tipo ainda não percebeu onde é que está a falar. Este senhor, às vezes, parece estar a falar na feira, não é? Não é que a malta que esteja na feira seja pouco recomendável. Pelo contrário, eu adoro ir a feiras. Agora, a linguagem de feira não é linguagem para se ter para instituições, nomeadamente para a televisão. Como às tantas dizem que se lixa é um mexilhão. Isto não é conversa que um tipo daqueles, numa posição institucional, deve ter. Pode ter um comentarista aqui a mandar umas bocas e tal. Agora, o senhor Silva... Bem, mas o que é que interessa aqui? Duas coisas. Primeiro, a demagogia mais rasca que eu já vi sobre esta matéria. Primeiro, eu se mandasse nisto, concedia já uma baixa de 6% ao setor da restauração. Não. Não. O setor da restauração já beneficiou de um apoio fantástico em 2016, que não devia ter acontecido. Foi baixar o IVA de 23% para 13%. Porque nós, inclusive, vamos com o aumento do preço das refeições. Não foi o contrário. Bom, em segundo lugar, porque se o Estado deixar de cobrar 13% e passar para 6%, vai ter que ir buscar o dinheiro a algum lado. E provavelmente vai-lhe mexer no IMI e coisas deste género, percebe? Ou vai aparecer uma solução à Mariana Mortágua, vamos lá pôr um adicional não sei das quantas. Esta gente não percebe, ou se percebe, que às vezes dá uma sensação que não tem dois dedos de testa, mas quando se percebe, faz demagogia pura. Que é, vamos tirar ali de 6 pontos percentuais ao IVA, mas depois dizem, mas quem é que vai pagar? Carlos Silva, responda lá esta pergunta. É você que vai pagar o resto? Ou somos nós? Isto é demagogia rasca, não é outra coisa qualquer. Bom, mas a demagogia rasca do Sr. Silva notou-se noutras coisas. Porque às tantas diz assim, podemos estar perante um eventual prólogo de uma crise social. Olha, o Sr. Silva só descobriu agora. Anda a dormir com o Governo há 7 anos e só descobriu agora que nós estamos perante uma crise. Não é perante. Já há partes do país que têm uma crise social grave. A malta não relata isto, vamos num governo socialista. Porque se fosse um governo de Passos Coelho ou outro qualquer, isto era um sarilho. Já abria telejornais. Está a perceber? Ou jornais da noite ou o que queiram chamar. Bom, o Sr. Silva só descobriu agora. Mas o mais chato disto é que foi... olha, vejam aqui o caso de Dielmar. Carlos Silva. Você, que tem os sindicatos todos a dar-lhe informações, está mortinho de saber que o problema da Dielmar não é um problema de pandemia. A pandemia foi a gota d'água que fez transbordar o copo. O problema da Dielmar, repito a enésima vez, é um problema de gestão. Sempre foi um problema de gestão. Ok? A empresa não ganha dinheiro há 10 anos. A empresa tem dívidas à banca. Aliás, como explicou, já não lembro qual é que foi o jornal. Eu até escusava dizer isto. A empresa viu recusado do crédito por parte da banca. O Estado meteu lá, ainda em 2017, 2,5 milhões de euros. Eu não sei se, o, o contribuinte lá tem 8 milhões, como diz o Ministro da Economia. É provável que tenha. Agora,
Quando eu ouço o Ministro da Economia dizer publicamente, preto no branco, se calhar o Estado não vai recuperar o dinheiro que lá meteu, eu fico preocupado. Ora, é o que este senhor parece ignorar, que aquilo não é um problema da pandemia, aquilo é um problema de gestão. E, portanto, convém que os sindicatos agora não pareçam dizer isto. Aliás, como você viu, eu tinha-lhe feito aqui a previsão. Quando a classe política se meter no assunto de Elmar, isto vai descambar. E descambou. O Presidente da Câmara de Castelo Branco precisa de ser reeleito daqui a umas semanas, não é? O que é que vem dizer? E tal, outras empresas da região que vão lá buscar o pessoal. E os sindicatos da indústria têxtil disseram logo assim, não há capacidade para absorver aquilo tudo. Mas agora imagine só, e eu vou tratar deste assunto amanhã. Há uma empresa da região que diz que até precisa de gente especializada. Está a ver o problema que nós temos? É que a gente depois cria problemas destes. Está a ver porque é que eu acho que deve-se deixar fechar empresas? Eu acho que a Dielmar deve fechar. Por uma razão muito simples. É que você estoura dinheiro naquelas empresas, quando há empresas ao lado que até precisam de mão de obra especializada e não têm. A mão de obra especializada é um problema que nós temos em Portugal. E já agora, lembra-se o assunto que eu falei sobre o desemprego e ao mesmo tempo as empresas não terem candidatos para trabalhar. Eu vou voltar ao assunto amanhã. Ok? Bom. Porque já tenho mais elementos. Mas como não temos tempo hoje, vamos deixar o assunto para amanhã. Mas aqui é o ponto. Há empresas na Covilhã, que eu conheço muito bem a região, porque já lá vivi, as empresas precisam de gente. E aquela gente que vai sair da Dielmar tem emprego. Diz assim o responsável da empresa, é para a Câmara que arranja um transporte. Rapaz que vai candidatar à Câmara de Castelo Branco, deixe de demagogias, arranja uns autocarros para ajudar as empresas a contratarem aquelas pessoas noutros sítios do distrito. Percebe? É assim que se fazem as coisas. Não é o governo que vai arranjar uma solução, aliás, os tipos de sindicatos. Deixa de dizer assim, não, o governo que se ponha a caminho para arranjar uma solução. Filhos, o governo não arranja solução nenhuma. Nem tem de arranjar. Quanto mais o governo se mete nestas marmeladas, pior é para o contribuinte. Quem tem que arranjar isto é o setor privado. Não é o governo. Bom, Ministro da Economia ainda, que ontem disse que nesse mesmo encontro, que o Estado tem de ser mais criterioso a dar dinheiro às empresas. Jura, Pedro Sousa Vieira. Jura. Pô, eu suspeito que o Ministro estava a falar para dentro do próprio Governo. E provavelmente para o Ministério dele, não é? Porque foi o Ministério dele que concedeu aquela última ajuda a Dielmar em 2017. Bem, já agora, como ele deve ter percebido que alguém ia dizer veja lá, então você e a TAP não resolve, mas te resolve, mas ali não vai resolver. Perdem as duas dinheiro, não têm as duas salvação, ok? Pronto. Sabe o que é que o Ministro diz? Não, a TAP, o Estado não põe dinheiro nas empresas, a menos que seja estratégico. Pronto, então aqui o critério é estratégico, não é? Eu gostava que ele fosse ler o que Miguel Beleza, o saudoso Miguel Beleza, dizia sobre as empresas estratégicas, ok? Vale a pena pensar nisso. Bem, o ponto é este. Isto é uma demagogia vergonhosa. Porque o Pedro Sousa Vieira está a dizer que se deve apoiar a TAP porque esta estratégica, não se deve apoiar esta. Não se deve apoiar nenhuma destas. E como eu lhe vou voltar ao assunto amanhã sobre esta matéria, eu vou-lhe fazer uma sugestão. Vá mesmo ao site da Comissão e veja lá a cartinha que a senhora Comissária mandou para Portugal, ok? Vale a pena. Bem, não sei se ainda temos tempo. Não temos. Vou deixar a história da banca, que está a reduzir postos de trabalho, novamente para amanhã. Mas eu juro que amanhã matarei destes assuntos todos. Bem, quero agradecer às 6.000 e poucas pessoas que estão em direto. Em férias é uma coisa brutal, em agosto. Quero agradecer-lhes, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Que é colocarem gostinho e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que se ouve aqui não se ouve em mais lado nenhum. Já agora só mais responder um protesto das pessoas. Eu tenho espectadores que disseram que eu pus aqui o link de Deals on News que coloquei no YouTube e não conseguiram ver. Eu fui ver, de facto, parece que houve ali um problema, mas eu vou disponibilizar 2 desses Deals on News diretamente no Facebook nas próximas horas. Muito obrigado e até amanhã, à mesma hora.